A cintura que do homem parece que foi feita no facão. A mulher parece que Deus caprichou com um canivetinho. Essas são diferenças que todo mundo conhece. Mas existem diferenças que só o homem casado conhece. Quais são? Primeiro, meu filho, um homem, já foi provado isso psicologicamente falando, ele gasta em média 3.000 palavras por dia. E geralmente gasta isso no serviço. A mulher gasta 6.000, o dobro do homem. E ela fica em casa ansiosa para o marido chegar. Muitas esposas guardam as 6.000. O marido já gastou as 3 dele e ele chega em casa, a mulher está doida para te contar. Meu filho, preste atenção. A gente leva meses para aprender a falar. Mas tem gente que morre sem aprender a ouvir. Não entende a importância de vez em quando desligar a televisão, desligar o celular e falar com ela. O meu ouvido hoje é todo teu. São valores que o casal tem que aprender. A mulher gosta de falar do dia a dia, do que ouviu, do que viu. Querido, quando ela te vier contar um negócio que você já sabe, para o bem do teu casamento, finge que é novidade. E se ela te contar e esquecer, contar de novo, vibra de novo. Para que falar com ela? Pensa que está repetindo, escute ela de novo, vai valer a pena para o bem do teu casamento. O homem casado, ele tem que aprender a conversar olhando nos olhos. Porque quando a gente é solteiro, ainda mais 2 homens conversando, fica até esquisito a gente conversar olhando nos olhos. A gente costuma falar assim, vai falando que eu estou ouvindo, vai falando. Mas com a esposa não, querido. A esposa, ela valoriza muito esse você falar e a ouvir, olhando nos olhos dela. Preste atenção nos detalhes. Não esqueça de jeito nenhum de datas. Data do casamento, data do aniversário dela. Se possível, guarde a data do aniversário da mãe dela. Isso vai fazer bem para o seu casamento. Se você falar com ela, esqueci de pagar a conta, hoje era o último dia, não vai dar tanto transtorno. Se você esquecer de falar, se você falar com ela, falou, bem, esqueci da data do nosso casamento. Carlos, dá tempo de falar com vocês ainda. O casamento tem inimigos cruéis e covardes. E quando eu falo isso, alguém pensa assim, é o diabo. Querido, o diabo, ele fica impotente quando o casal está unido. Quando eles têm tempo de oração, quando eles gastam tempo quando Satanás perde toda a força. Outro grupo fala assim, pastor, já sei. Outro inimigo do casamento é a sogra. Minha filha, a minha sogra é um dos lugares que eu sou mais bem tratado. Mas sabe por quê? Porque existem coisas que acontece, Alessandra? A gente às vezes tem uma discussão dentro de casa, corre e conta a mamãe, e aí você volta para casa, o marido pede perdão e conserta, mas mamãe não sabe que ele pediu perdão. Eu já vi muita sogra pensando em fazer jiu-jitsu para matar o genro. Não, que a partir de hoje tem coisas que vocês vão ter que passar e resolver vocês dois. A sogra não está na lista dos piores inimigos do casamento. Quais são os inimigos então? A falta de diálogo, a falta de perdão, o rancor. Tem gente que guarda alguma palavra errada há 5, 10 anos. Uma expressão que não gostou e fica guardando aquilo e fica machucando o casamento e não percebe. Outro grande inimigo do casamento, a rotina. É por isso, agora você vai entender, Alessandra. Porque tem mulher que cada mês está com a cor de cabelo. Ela está tentando quebrar a rotina do casamento. Eu lembro da minha mãe, ela tinha mania de mudar os móveis de lugar. Meu pai chegava e ficava tropeçando no sofá, porque cada dia estava num lugar. Minha mãe tentava quebrar a rotina. Mas o melhor jeito de quebrar a rotina é a gente mudando a gente. Porque quando eu mudo, tudo muda. Outra coisa, no casamento não há lugar para o egoísmo. Quando a gente casa, não existe 1000 salário, 1000 carro, não existe 1000 sonho. A partir de agora vocês dois vão compartilhar tudo. Tudo deve ser de vocês dois. O casamento exige limites. Nós temos que saber até onde nós podemos ir.
nas brincadeiras, nas palavras. Nós temos que aprender. Sansão, ele pensava que podia ser amarrado por qualquer coisa, e ele deixou ser amarrado e permaneceu amarrado. Nós temos uma geração, Alessandra, que coloca tudo no Facebook: prato de comida, vestido novo. Tem coisa que é só de vocês dois, não precisa de mais ninguém saber, não. Para construir um grande casamento pode levar décadas, mas para destruir pode ser uma conversa por WhatsApp, e a confiança vai embora, e a tranquilidade não fica mais perto de vocês. E por último, não podemos esquecer que tudo começou com Deus. A palavra diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A vida começa e termina com Deus. Valores materiais não conseguem manter um casamento, senão artistas, jogadores de futebol, casais ricos, conhecidos do mundo inteiro, não separariam. Se Jesus não ocupar o lugar de honra na casa de vocês, sempre haverá uma sensação que falta alguma coisa. E aí eu lembro de Josué, numa época em que uma grande idolatria, cada um tinha seu Deus. Josué levanta e ele faz uma afirmação que entra para a história: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje nós temos tantos recursos, temos tantos livros para nos orientar, para nos ajudar, mas a decisão deve estar no nosso coração: eu e a minha casa somos de Deus. A Bíblia fala de uma família que morava em Betânia, era a família de Lázaro, e Jesus, toda vez que ele passava pertinho de Betânia, ele falava assim: eu tenho lá na casa de Lázaro. A nossa casa, Carlos, tem que ser dessa forma. Aquela casa que Deus fala assim: ali eu posso chegar e descansar, ali eu posso chegar e abençoar, porque aquela casa também é minha. Eu quero terminar essa parte minha dando um conselho para você, Carlos. Depois minha esposa dá para a Alessandra. Eu vi essa comparação e eu pensei: o cara está certo. O casamento é como dirigir um veículo valioso. E aí eu pesquisei, eu descobri que existem Ferraris avaliadas em mais de 3 milhões. Como é que deve ser dirigir um carro desse? Meu filho, preste atenção. De que ele serve de comparação para nós essa noite? O casamento é como dirigir, porque você tem que estar muito atento à tua frente. Você dirigindo um carro desse, você não pode correr risco de encostá-lo de jeito nenhum. Casamento também. Meu filho, vocês são jovens, a caminhada vai ser longa. Preste atenção, olhe para frente, vai pensando: meu Deus, se determinadas decisões que você tomar, você vai dificultar essa caminhada. Tem casamentos machucados porque um dos dois não pensou nisso. Eu vou fazer depois, eu vejo o que acontece. Estejam atentos à frente. Precisamos entender que a caminhada vai ser longa e vai exigir muito de nós. Outra coisa, precisamos estar atentos aos retrovisores laterais. Carros, muitos estão do nosso lado, vocês não estão sozinhos. E tem muita gente passando aperto como a gente. Às vezes a gente pensa assim: pastor, eu dei azar, eu fui o pior do mundo. Querido, olha para a lateral. Tem muita gente que já passou por isso, já venceu. Muitos casamentos terminam porque ou a esposa ou o marido pensam que só eles passam por isso. Só ele pensa em ir embora. Esteja atento no teu casamento. Outro, semelhança com dirigir: esteja atento ao que vem atrás de você, ao passado. Não cometa o mesmo erro 2 vezes. Se você já cometeu um erro, já viu o tanto que ele provoca estrago, aprenda com ele. Esteja atento ao passado com quem já cometeu erros. Nós temos exemplo de pais, de amigos, de avós, de decisões que foram tomadas e não deram certo. Não precisa da gente tomar também. Esteja atento a isso.
Olhou para frente, olhou para lateral, olhou para trás, o que sobra? Querido, esteja atento ao motorista, que é você. Muitos homens mandam as esposas fazer exames, fazem exames periódicos dos filhos, mas eles mesmos não se cuidam. Resultado, o índice de viúvas está crescendo cada vez mais, porque os homens se preocupam com a família, não se preocupam com ele mesmo. Você é o motorista. Há muito que para vocês dois fazer, você vai fazer muita falta, se você fizer falta. Então é necessário que o motorista esteja bem fisicamente, intelectualmente, espiritualmente. Você tem que estar bem. A Bíblia o chama de cabeça do casamento. A parte de pensar é tua. É você que deve orientar o casamento. E que mais? Tem mais alguma coisa para olhar? O carro. O carro precisa mais do que cuidado, precisa mais do que pôr gasolina. Eu acho interessante, minha filha tirou carteira recentemente, é uma boa motorista, mas ela só pensa em colocar gasolina, não pensa em mais nada. Tem gente que é assim no casamento. Vai pegar, pastor, não, em casa não falta nada. Querido, a Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela excede o valor a mais do que rubis. Ela vale mais do que 3 milhões. Você tem que aprender a valorizá-la, honrá-la. Você tem que aprender a elogiá-la. Nenhum homem deve achar ela mais bonita do que você. Quando alguém perguntar para ela qual o melhor amigo que você tem, ela não pode parar para pensar. Ela pode até falar assim: depois de Jesus Cristo, aquele que Deus colocou na minha vida, que mudou a minha história, foi o meu marido. Nunca ela deve ter dúvida se tem mais alguém, porque você deve tratar ela muito bem para isso. Preste atenção. Deus te confiou Alessandra para você cuidar dela. Um dia ela vai encontrar com Deus, e eu acredito que Ele não espera que ela esteja tão linda como ela está hoje, mas Ele espera que ela esteja tão feliz contigo como ela está hoje. Meu conselho, Alessandra, para você, e nós vamos estar vendo nesta noite o que a Bíblia diz para a mulher, o que a Bíblia diz para você nesta noite. Em Efésios 5:22, as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Isso é muito sério. Então, seja submissa ao teu esposo, seja submissa ao Eduardo. E se você achar pesado ou impossível, lembre, não, se eu sou submissa a Deus, se eu sou submissa ao meu Senhor, eu serei, e eu sou submissa ao meu marido. O outro conselho que a Bíblia lhe dá é: honra teu marido, honra. Em Provérbios 31:26 diz assim: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na tua língua. Pede ao Senhor sabedoria. Se estiver um pouco chateado, nervosa, né? Que não seja a hora de falar, fique calada, mas peça sempre ao Senhor essa sabedoria. A Bíblia diz assim, lá em Tiago: quem não tem sabedoria, peça que o Senhor dá. E como dá? Porque quando nós falamos, a palavra lançada, ela não volta mais. Então nós temos que tomar cuidado com o que falamos. Pede ao Senhor essa sabedoria. Outro conselho está em 1 Pedro 3,6. Há uma grande mulher na Bíblia, como outras, mas nesse momento nós vamos estar falando sobre Sara, uma grande mulher que nos deixou um grande exemplo. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, ao seu marido, chamando-lhe de Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. A esposa, Sara, chamava Abraão de Senhor, uma mulher submissa, uma mulher sábia. O outro conselho, Tito, capítulo 2, versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Ame o teu marido. Aprenda com o teu próprio casamento para os próximos que virão, e que pedir de você o conselho, que você tenha as palavras sábias para dizer o que é o casamento, como funciona o casamento. Porque muitos, infelizmente, não chegam bem ao final, porque pensam que vão casar para ser feliz. Mas se você vier ao altar pensando assim: eu vou casar para fazer Eduardo feliz, e se Eduardo veio aqui nessa noite pensando: eu vou casar para fazer Alessandra feliz, tem tudo para dar certo. Porque esse tem que ser o nosso desejo. Eu estou casando não para ser feliz, mas para fazer o meu esposo feliz. Eu estou casando não para ser feliz, para fazer minha esposa feliz, porque será recíproco. O que você fizer, ela vai estar fazendo com você. O que você plantar, você estará colhendo.
O que a Alessandra plantar, ela verá os frutos. Não tem como colher o que nós não plantamos. Então, ame o seu marido. Aprenda com o teu próprio casamento. E que o seu casamento seja o melhor de todos. Ser também sensível e casta e boa dona de casa. Olha o que a Bíblia nos orienta. A sermos boa dona de casa. O nosso Deus é sábio. Ele pensa em todos os detalhes, até na questão de casa. Quem imaginar? Mas a Bíblia tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Todas. Por isso é importante que o casamento de vocês esteja sempre no altar do Senhor, em respaldo às Escrituras, porque tem tudo para dar certo, se Jesus Cristo for o centro. E se o casal tomar a decisão de primeiramente honrar a Deus. Lá em Tito 2,5, a serem sensatas, diz a palavra, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Nós, servas do Senhor, nós temos que dar exemplo em tudo, para que o nome do nosso Deus seja glorificado, principalmente dentro da nossa casa, e como exemplo no nosso casamento, porque não sou eu quem digo, é a palavra do Senhor, como acabamos de ler. Nós temos que dar exemplo para as outras gerações, mas primeiramente, através do nosso casamento, honrar ao Senhor e glorificar ao único e verdadeiro Deus. Em Gênesis 2,18, você tem que ser ajudadora de Carlos. A Bíblia diz assim, ser uma ajudadora de seu marido. Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, que lhe seja idônea. Esse é o papel da mulher. A Bíblia diz que o Senhor fez foi uma mulher, para ser companheira do marido, foi uma mulher. Então, nós temos que fazer aquilo que o Senhor planejou, que o Senhor determinou, porque o casamento é uma instituição sagrada que nasceu no coração de Deus. Senão eu teria feito 2 homens para viver ali no jardim, teria feito 2 homens para dar continuidade à família, mas não, o Senhor fez a mulher, porque viu que não era bom que o homem esteja só, e que no casamento vocês nunca sintam estar só com o marido ao lado, que vocês possam ter sempre a alegria de estar um ao lado do outro, e dizer, valeu a pena os planos de Deus, e que você possa conseguir fazer o que o Senhor determinou, ser ajudadora, ser uma auxiliadora, uma companheira, uma grande esposa, uma verdadeira amiga do teu esposo. Que você também, Carlos, seja um grande... claro que o pastor já deu um conselho para você, mas não posso dizer isso aqui, deixar de dizer. Que você possa ser um grande esposo para a tua esposa, que você possa ser um grande amigo, um grande conselheiro, um paciente, que tenha paciência mesmo de ouvir e que haja sempre diálogo entre vocês dois, para que assim vocês possam vencer juntos. Amém? E o último conselho, que a Bíblia é repleta, mas o último que eu digo que é como fechar com chave de ouro. A Bíblia diz assim, lá em Provérbios 31:30, enganosa é a graça e vã é a formosura, porque um dia tudo vai passar, não tem como a gente segurar o tempo, não tem como, a gente pode tentar esticar dali, esticar daqui, uma hora a gente vai estar rindo, a perna, né, vai junto, de tanto esticar, não é? Mas não tem como disfarçar mais, porque a beleza natural, uma hora ela vai, física, uma hora ela vai passar, porque o tempo chega, não tem como a gente segurar muitos pezinhos de galinha, por mais cosmético que a gente passe, que a gente acha os melhores cosméticos, pode dar uma amenizada, mas não tem como evitar. Então um dia a beleza ela vai passar, tudo se torna vão, mas diz assim a palavra do Senhor, enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Isso aí ninguém rouba, ninguém toma. A mulher, ela, quando teme ao Senhor, quando ela honra ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, ela já tem a sabedoria, porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A mulher que teme ao Senhor tem tudo, tem a beleza que o Senhor dá, não a beleza que a mídia exige, mas a beleza do alto, uma beleza que não passa. Esta não é vã, essa beleza não é vã, mas a mulher que teme ao Senhor. Amém? Esse é o que a palavra do Senhor diz para você nesta noite. Eu sei que para todas que aqui estão também, mas principalmente para você, Alessandra. Amém? Bem, Carlos,
em vista a sua decisão, estás disposto a prometer diante de Deus e destas testemunhas que tomas Alessandra por tua legítima esposa, para viveres com ela, segundo ordenado por Deus, ao santo estado do matrimônio, para amá-la, honrá-la, consolá-la e conservá-la, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em desventura, e te conservares exclusivamente para ela, enquanto ela viver, enquanto ambos viverem? Amém? Alessandra, em vista a sua decisão, estás disposto a prometer diante de Deus e dessas testemunhas que tomas a Carlos por teu legítimo esposo, para viver com ele segundo o estado ordenado por Deus, no santo estado do matrimônio, para amá-lo, honrá-lo, consolá-lo e conservá-lo, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em desventura, e conservares exclusivamente para ele, enquanto ambos viverem? Amém? Eu, Carlos, por livre e espontânea vontade,